Meu nome é Gorete Leite, sou professora de educação física, trabalho com pessoas adultas, 50 mais, especialmente com idosos. E fiz a graduação em educação física em Fortaleza. Logo em seguida eu vim morar em São Paulo. E aqui eu fiz duas pós-graduação. Eu fiz uma especialização em fisiologia do exercício e treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento, para me habilitar a trabalhar com pessoas idosas. E outra, exercício físico como terapêutica na clínica médica na Unifesp. Então, gente, eu criei esse Instagram, Preparei 50 Mais, onde eu passo o exercício físico diariamente, de um minuto e meio, para incentivar as pessoas a serem mais fisicamente ativas. Também faço live, convido profissionais que são referência aí nas suas áreas, excelentes profissionais, para trazer um pouco do seu conhecimento aqui, para a gente aprender um pouco mais, não ficar vendo tudo que a gente vê na internet, mas aprender com aqueles especialistas mesmo nas suas áreas de atuação. Então, a minha convidada de hoje é a Ana Cláudia Merguizo. Eu fiz aula, live com ela há uns 15 dias atrás, mais ou menos, né, Ana? Isso mesmo. Sobre nutrição, porque ela tem duas formações. Ela já vai falar, uma em nutrição e a outra em terapia ocupacional, e eu tinha muita vontade de fazer uma live com a terapeuta ocupacional, porque eu gosto muito dessa profissão, e nunca tinha feito. Então, hoje vai ser a grande oportunidade da gente entender, esclarecer e conhecer mais sobre essa profissão. Certo, Ana? E dizer que a Certo. Ana, depois que eu fiz a live com ela de nutrição, ela virou minha nutricionista. Né, Ana? Sim, com o maior prazer. Pois é, muito bom. Ô, Ana, por favor, gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão aqui. Bom, primeiramente, boa noite a todos e mais uma vez obrigada, Gorete, pelo convite. Agora falando da minha primeira paixão, que é a terapia ocupacional, né? Vai fazer 23 anos já que eu sou formada, né? Me formei com 21 anos. Na época, passei num concurso público e fui trabalhar na cidade de Piedade, aqui no interior de São Paulo. Já faz 22 anos que eu trabalho aqui, né? Atualmente eu estou trabalhando no CAPS, né? Mais voltada para a saúde mental. Faço alguns atendimentos de home care voltada para a saúde física, né? Mas trabalhei durante muitos anos em ambulatório, atendendo desde bebê até idoso, em todas as áreas. Lá a gente atendia tudo que aparecia dentro do perfil de terapia ocupacional. Na época eu era a única TO do município, então eu tinha que atender tudo que aparecia. Foi um desafio muito grande, porque eu tinha uma sala montada para crianças autistas, depois para idoso, né, depois para tudo, né? Então cada hora eu estava atendendo alguma coisa, até que em 2014 trabalhei, fiz parte do processo da Desiste, né, dos fechamentos dos hospitais psiquiátricos, implementamos o CAPS no município, né, junto com as residências terapêuticas, e daí eu mudei de área, né, daí eu passei a atender só a demanda pelo município de saúde mental, onde eu estou até hoje, trabalhando. E em 2020 eu entrei na faculdade de nutrição e agora eu divido a minha vida entre terapia ocupacional e nutrição, mas a minha maior carga de trabalho ainda está na terapia ocupacional, que é a minha primeira formação. Entendi. Nossa Senhora, meu Deus, quanta coisa, hein? Você já fez, né? Tão novinha, já fez tanta coisa aí na sua profissão. Ô, Ana, começando aqui, eu anotei aqui algumas perguntas. O que é terapia ocupacional? Bom, essa é a pergunta que eu mais respondi na minha vida, né? Porque a TO, ela, apesar de agora ela estar mais conhecida, sendo mais divulgada, muitas pessoas não conhecem. Então, quando você fala, ah, você é formado em quê? Terapeuta ocupacional. Mas o que a TO faz? Né? TO a gente usa, né, como a sigla de terapia ocupacional. Nós trabalhamos com as atividades do dia a dia.
né? Então, quais são as atividades do dia a dia? Desde o se vestir, da questão da higiene, né? Da alimentação, do movimentar, né? Do andar, das atividades de lazer, de trabalho. Então, o nosso foco são essas atividades do dia a dia. Quando, né, que a TO entra? Quando a gente não consegue mais desempenhar essas atividades. Por exemplo, por um problema de saúde, alguma lesão. Um exemplo que eu sempre dou, que fica muito claro para a pessoa o que a gente faz, é quando o paciente tem um derrame, um AVC, né? Ele geralmente fica com uma sequela motora de um lado do corpo. Então, ele não consegue mais desempenhar as atividades que ele fazia antes. Então, ele vai ter dificuldade para comer sozinho, ele vai ter dificuldade para se vestir. Então, a terapia ocupacional vai capacitar essa pessoa a conseguir o máximo de autonomia, de independência possível, para poder realizar essas atividades novamente. Entendi. Então você vai devolver para ele a funcionalidade. A funcionalidade, exatamente. A função, né? Para que ele consiga desempenhar novamente essas atividades. Lógico que nem sempre ele vai conseguir fazer do jeito que ele fazia antes, né? Mas o nosso objetivo é capacitar o máximo possível de autonomia. Diferente um pouco ou semelhante à fisioterapia? É diferente. Inclusive, assim, nós temos o mesmo conselho, né? O nosso conselho que rege, o CREFITO, ele é tanto de fisioterapia, tanto de terapia ocupacional. Mas é muito comum as pessoas confundirem o que o QTO faz, o que a fisio faz. Mas é totalmente diferente. O fisioterapeuta, ele vai recuperar o movimento, a força. Nós, terapeutas ocupacionais, a gente recupera a função. Então, vamos imaginar o carro, né? O físio, ele vai tratar o motor do carro e nós, terapeutas ocupacionais, vai tratar para que esse carro consiga se movimentar, né? Ser conduzido. Então, muitas das vezes a gente trabalha junto, né? Eu trabalho até hoje dentro do home care com fisioterapeutas. Na PAI, eu trabalhei junto com fisioterapeutas. Mas são funções, são abordagens diferentes. Entendi. Porque, na verdade, o fisioterapeuta ele devolve a função muscular. E o TO, pelo que você está falando, ele devolve a função das atividades físicas da vida diária. Da vida diária, exatamente. É Né? como está falando aí. Não que o físico não tenha esse olhar, né? Ele vai recuperar o movimento do paciente pensando, né, que ele tenha independência também. Mas, por exemplo, voltando no paciente do AVC, né? Ele perdeu o movimento do braço e da perna direita, né? O físico vai trabalhar para que ele não atrofie, né? Com alongamento, com movimento, para que ele consiga ficar em pé. Né? Nós, terapeutas, a gente vai trabalhar para que esse paciente consiga escovar o dente sozinho, né? Consiga se vestir sozinho, consiga recuperar o máximo possível do movimento desse braço que ficou lesionado. Então, a gente sempre foca na função, considerando as atividades ali. Então, aquela atividade que é mais importante para ele, a gente vai trabalhar como prioridade. Ah, eu tive uma lesão, eu quero voltar a conseguir comer sozinho, né? Então a gente vai treinar essa pessoa para que ela consiga voltar a comer sozinho. Principalmente nas atividades que requerem o uso de ambas as mãos, né? As bimanuais. Então, no AVC, a gente pode até treinar ele conseguir, por exemplo, escovar o dente com a mão esquerda, se ele tinha habilidade na direita, né? Mas tem algumas atividades que a gente precisa das duas mãos, né? Por exemplo, abotoar uma roupa, amarrar um tênis, né? Então, a gente vai treinar esse paciente a conseguir realizar essa atividade novamente. Entendi. Então é mais assim generalista, né, do que o físio, né? O físio é focado realmente mais em devolver a função física e o TO aí, pelo que você está dizendo, não, é mais geral, né? Porque trabalha essa função aí das mãos. Por exemplo, a pessoa que cozinhava antes, aí tem um AVC, uma coisa, não vai poder mais cozinhar, você pode até trabalhar para devolver a ele essa função dele voltar a Isso, cozinhar e etc e tal. exatamente. Uhum, é isso mesmo.
E no caso, o nome é terapia ocupacional. O que Ocupacional. diferencia, agora eu perguntei o que diferenciava do fisioterapeuta, mas agora eu queria saber o que essa terapia diferencia da terapia com o psicólogo. Tá. A gente, né, as duas as áreas geralmente trabalham, né, para qualidade de vida, né, do indivíduo. A TO sempre focada nessa questão da atividade, a gente utiliza atividades, inclusive, como recurso terapêutico, né? Então, além de treinar essas habilidades dentro de uma sessão de terapia ocupacional, a gente sempre tem uma atividade intermediando, né? Por exemplo, se eu vou atender uma criança que um autismo, por exemplo, eu sempre vou utilizar o brincar, né, como recurso terapêutico dentro ali da minha sessão de atendimento. O foco do psicólogo, ele tá mais envolvido assim nas emoções, né? Nas questões comportamentais. Por exemplo, lá no CAPS, vou dar um exemplo prático do CAPS, que a gente trabalha com saúde mental. Um paciente depressivo, né? A terapia ocupacional, ela vai trabalhar na organização dessa rotina desse paciente. Por exemplo, uma depressão, muitas vezes o paciente não consegue sair da cama, né? Não toma banho, né? Porque ele está num estado tão triste, tão angustiado, que ele passa a deixar de fazer atividades simples da vida dele. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido, com atividades motivadoras, né, para que ele consiga se organizar e volte à sua rotina. Esse mesmo paciente passa com o psicólogo também, né? E o que o psicólogo vai trabalhar? Ele vai trabalhar com o paciente para que ele faça uma reflexão, para que ele consiga identificar o que está deixando ele naquele estado, né? Quais são os sentimentos dele referente a isso, né? Então, vai trabalhar nesse sentido dele estar refletindo para ele conseguir mudar esses comportamentos, né? Então, o psicólogo, ele trabalha mais com as emoções, com os sentimentos, com as questões internas, né? E nós vamos sempre estar voltando com aquele olhar para as ocupações humanas. Entendi. E quais são as áreas de atuação do terapeuta ocupacional? Olha, isso é o que mais porque o campo de atuação da terapia ocupacional, ele é muito amplo. Você pode trabalhar desde na saúde, na educação, na área social, né? Então, dentro da saúde mesmo, né, a gente está inserido nos CAPs. Antigamente, a gente trabalhava em hospital psiquiátrico, está dentro de hospital geral, né, em clínicas particulares, clínicas especializadas, associações, né, nas APAES, nas associações de autismo, trabalha também com queimados, daí tem a parte motora, física, que a gente trabalha dentro da ortopedia, de traumas, na área de neurologia, né, com crianças, com bebês prematuros, com crianças com paralisia cerebral, com idosos, né, em clínicas, né, de instituições, né, para idoso. Então, idoso no geral, que não precisa ter nenhuma comorbidade, nenhuma doença em si, mas que por conta da idade tem essa questão da perda cognitiva, que é natural do envelhecimento. Então, a gente atende desde bebê até idoso, né? E passando por todas as áreas, em presídios, né? Em programas de assistência social. Então, é um campo amplo. Como eu disse para você, quando eu comecei a trabalhar, era num ambulatório de especialidade, então eu recebia de tudo. E foi muito difícil, porque quando a gente sai da faculdade, a gente quer se especializar em alguma coisa. E ali eu não sabia no que eu iria me especializar, porque era tanta coisa que chegava. Falei assim, não, eu vou para a área que eu tenho mais dificuldade. Daí eu fiz a pós em neurologia, né? Então eu trabalhei durante muito tempo com bebês prematuros, que foi, acho que, a minha melhor fase dentro da TO. Eu era apaixonada, né, de trabalhar com crianças que nasceram com comprometimento motor ou com atraso no desenvolvimento. Eu tenho contato com, né, faz 22 anos, vai fazer 23 que eu estou na prefeitura, então, atendi bebezinhos recém-nascidos, né? Tenho contato com eles hoje, eles estão já adultos, né? Adolescentes. E isso é muito gratificante, porque eles lembram da gente, né? Então, eu tenho um carinho
muito grande, encontro no mercado, né? Então, eu tenho um carinho muito grande. Então, a gente atende, a gente pode, né, trabalhar em diversas áreas, mas o legal é a gente conseguir se especializar dentro de uma, para que a gente tenha maior habilidade, maior competência naquilo que a gente está fazendo, né? Entendi. E no caso, assim, quando eu devo buscar um terapeuta ocupacional? Eu estou falando no caso, assim, do idoso, por exemplo. Uhum. Geralmente, quando você já não está conseguindo desempenhar mais aquela atividade que você gosta, né, ou que é necessária para a sua idade. No idoso, a gente percebe muito essa questão da alteração da memória, né? Tanto da memória ou da parte física mesmo, que ele já não consegue desempenhar mais as atividades igual antes, né? Não necessariamente porque ele tem um Alzheimer, um Parkinson, teve um AVC, mas por conta da própria idade mesmo, né? Então, o idoso pode buscar essa ajuda dentro da TO, por exemplo, quando já não está conseguindo mais desempenhar as atividades do dia a dia ali nas tarefas de casa, quando a memória já está ficando comprometida. Então, a gente trabalha essas tantas funções motoras quanto as funções cognitivas, né? Hoje em dia tem as creches de idoso, né? Eu nem sei se é esse nome mesmo que fala. Aqui na região de Sorocaba tem as creches de idosos, né? E sempre tem a terapeuta ocupacional. Então, tem oficinas para estimulação cognitiva, né? Estimulação até assim, de treinamento de atividades cotidianas. Então, às vezes, tem uma mobilidade mais reduzida, algum probleminha de coluna ali, não consegue agachar, por exemplo, para colocar um tênis, então tem, né, esse treinamento, essa reabilitação motora para ajudar que essa pessoa consiga desempenhar essa atividade com melhor qualidade de vida. Então, é sempre o encaminhamento para a TO visa sempre quando a pessoa não consegue mais desempenhar os seus papéis dentro ali das atividades do dia a dia mesmo. Entendi. Agora, assim, na questão do idoso, o idoso, quando está com um problema, é, geralmente busca ou um personal trainer para fazer um treinamento físico, ou um fisioterapeuta, porque precisa reabilitar, por exemplo, operou o joelho, aí precisa reabilitar, e busca um fisioterapeuta, né, que precisa. Ou Uhum. até um psicólogo ou psiquiatra, porque está depressivo. Mas dificilmente eu vejo em atendimento assim particular um TO, um terapeuta ocupacional. É mais É, nas instituições que vocês atuam e dificilmente assim esse atendimento em casa. não, assim, a terapia ocupacional ela está inserida desde clínicas, consultórios, né, atendimento domiciliar. O problema é que é uma profissão que não é tão reconhecida nesse sentido dos médicos encaminharem, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu recebia muito encaminhamento de fisioterapeuta. Durante um ano, né, isso antigamente, a faculdade, você entrava numa faculdade de reabilitação. Então, ali por um determinado período, você escolhia se você queria seguir fisioterapia ou terapia ocupacional. Então, os físios, eles têm mais conhecimento da existência da terapia ocupacional. Então, antigamente, esse encaminhamento vinha muito dos fisioterapeutas, né? Então, a gente trabalhava muito junto. A gente aqui em Piedade mesmo, eu precisei mostrar o meu trabalho, principalmente para os pediatras, para poder receber essa demanda de bebês prematuros, com paralisia cerebral, né? Então, a gente tinha essa dificuldade de encaminhamento mesmo, porque muitas pessoas não conheciam. Eu percebi que isso mudou muito ultimamente, né? Assim, acho que de uns 5 anos para cá, menos até, eu até percebi um aumento muito grande de terapeutas ocupacionais e consultórios particulares. É a área que assim, as pessoas que estão se formando agora estão migrando mais, principalmente por conta da questão do TEA, né, do transtorno de espectro autista. Como
teve um boom, né, ultimamente, dessa questão da conscientização, da necessidade, né, das terapias, né, para esse público, eu senti que nessa área o TO ele foi muito valorizado. Então, hoje em dia é muito comum um neurologista encaminhar até primeiro para terapia ocupacional do que para psicologia. Então, eu vejo que tá havendo uma mudança nesse olhar para tratamento home care mesmo, né? Quando que o paciente tem direito a esse tratamento em casa, quem faz o encaminhamento é o médico. Muitas vezes ele não coloca a necessidade da TO. A família tem que entrar depois, né, com o processo para conseguir incluir a TO dentro, né, dessa equipe multi. Hoje em dia isso já tem mudado, né? Então os médicos já têm melhor essa visão da necessidade de uma equipe multi para atender essa demanda. Então, geralmente, físio, fono, TO, né? Mas realmente, Gorete, isso existe muito, das pessoas não conhecerem o trabalho da TO e acabar não encaminhando. Exatamente. Essa é a nossa maior luta, né, durante todos esses anos. E eu lembro que os professores falavam que isso era culpa nossa mesma, de nós profissionais, de não divulgarmos o nosso trabalho, né? Porque se a gente não divulga o que a gente faz, as pessoas não conhecem, né? Então, quando você falou, vamos falar de TO na live, né? Eu falei assim, nossa, vamos, porque é a primeira vez em 22, 23 anos, né, que surge essa oportunidade de falar sobre a terapia ocupacional, né? No Instagram não é um público assim que tem tanto interesse, né? Que até pelo fato da gente não poder ficar divulgando o nosso trabalho, né? Mostrando o paciente, porque são pacientes muito comprometidos, então tem toda uma questão de ética, né? Então é uma profissão assim que agora eu percebo que mudou muito essa mentalidade, que a gente está divulgando mais o que a gente faz. Mas você não pode estar mostrando o paciente, mas você pode estar mostrando Os benefícios, né? assuntos relacionados, né, à terapia ocupacional. Eu sempre gostei muito, eu acho assim muito importante, e sempre estranhei o fato de não se falar no assunto. E também eu não conhecia ninguém. Quer dizer, eu conheci uma profissional só quando eu fazia parte de um projeto de caminhada aqui no Parque Trianon, e uma vez eu conheci uma terapeuta ocupacional, que ela fez lá uma palestra, falou, e achei super legal e tal, mas você, assim, é a primeira que eu tenho também a oportunidade de convidar aqui para falar sobre esse assunto, porque, assim, em relação à pessoa idosa, eu acho, assim, super importante, não só o psicólogo, não só o professor de educação física, o personal, não só o fisioterapeuta, mas se todo mundo tivesse condição, seria ótimo ter um terapeuta ocupacional para ir uma vez por semana, nem que seja durante um período, para orientar a pessoa em atividades, porque às vezes, por exemplo, eu atendo idosos, então eu atendo idoso que eu vou lá 2 vezes por semana, e o resto da semana ele fica o dia todo parado, sentado, vendo televisão, não tem ocupação, e aí eu acho que nesse caso entraria o TO, o terapeuta ocupacional, para poder criar atividades para que esse idoso tenha uma rotina de vida mais ativa. Ativa, né? Uhum, exatamente, né? Até para estimular, né, as funções cognitivas, as funções físicas, motoras, né? Por exemplo, hoje em dia é muito celular, né? Então a gente tem tudo pronto ali no celular, né? Você vê, fica a maior parte do tempo assistindo televisão, né? O que ele está estimulando ali, né? Porque a televisão já vem tudo pronto, a gente não precisa fazer um esforço cognitivo, né, da nossa memória. Então, além da idade, né, do envelhecimento, que a gente vai perdendo essas funções, a gente também não estimula no dia a dia, né? Daí entraria terapia ocupacional para estar promovendo, né, que essa pessoa seja mais ativa no dia a dia. Senão ela vai, eu brinco que ela vai enferrujando, né? Assim, ela fica só deitada, faz atividade física 2 vezes na semana, o resto, né, 5 dias fica lá deitada, sem estímulo cognitivo, sem estímulo motor,
né? Então, é meio que ficar enxugando gelo ali, né? Faz aquele pouquinho de atividade e os outros dos dias, né? Então, eles vão perdendo, né? A capacidade. Antes era, eu vejo muitas mulheres, né? Ah, eu cuidava da casa, eu cozinhava, agora eu não consigo mais, porque às vezes tem uma limitação de coluna, né? Ou às vezes também porque nessa idade é muito comum as pessoas, principalmente as mulheres mais depressivas, então fica mais quietinha ali no cantinho. Então seria importante, né, ter essa visão da importância da terapia ocupacional também como mais uma profissão para estar trabalhando essa questão na terceira idade. Eu acho. Não, não necessariamente em instituições, mas dentro da casa mesmo, né? Seria maravilhoso, assim, que nem a educação física, demorou muito para ser reconhecida, né? Porque o pessoal Uhum. fala assim, qualquer pessoa pode dar aula de ginástica, qualquer pessoa vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e não é bem isso, né? De 98 para cá, quando foi criado os conselhos de educação física, os médicos, os profissionais de saúde passaram a valorizar, porque aí começaram a surgir também os estudos mostrando, né, os benefícios da atividade física. Sim, é. Eu acho assim, talvez, eu não sei, eu não tenho nem ideia, assim, como é que seria, até vou perguntar para você, o profissional de terapia ocupacional, se, por exemplo, se eu quiser contratar um profissional, ele iria o quê? Uma vez por semana, 2 vezes por semana, de 15 em 15, uma vez ao mês? Como é que funciona o trabalho de vocês para um atendimento personalizado, vamos dizer assim? Primeiramente, a gente tem que avaliar, né? Avaliar se aquela pessoa realmente precisa, né, da intervenção da terapia ocupacional. Daí, avaliando, a gente vê a gravidade, né, para poder definir se atendimento é mensal, né? Geralmente, assim, é semanal o atendimento, mas tem casos que são mais graves, por exemplo, uma criança que tem uma paralisia cerebral, né? Que não tem movimento nenhum, não fala, não senta, não anda, tem tá com comprometimento no desenvolvimento, o indicado é 2 vezes na semana, né? Se são casos mais leves, uma vez na semana, a cada 15 dias, mas nunca tão espaçado, geralmente é semanal, né? Tanto que em home care, os atendimentos vão de 2 a 3 vezes na semana ou semanal. Dificilmente é muito espaçado, assim, porque é uma reabilitação, né? Então, é mais frequente. Mas a gente precisa avaliar se é perfil de terapia ocupacional. Se não tiver, né, nenhuma limitação, nada que comprometa a questão do desempenho nas atividades de vida diária, não é indicação, a não ser que você queira fazer um trabalho preventivo, né? Assim, eu quero. Na verdade, a gente não é assim que a gente vai ensinar a fazer uma atividade. Né? Muitas vezes fala assim, você é TO, você deve ter habilidade para fazer enfeite, para fazer artesanato. E não, eu não tenho habilidade nenhuma, né? Assim, mas eu preciso entender o que aquela atividade vai promover naquele paciente, porque o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar função cognitiva, eu vou trabalhar coordenação motora fina, coordenação motora global, eu vou trabalhar os aspectos sociais que aquela atividade, né, desenvolve, eu tenho que saber, pelo menos no mínimo, o que aquela atividade ali vai promover para aquele paciente, né? Então, a gente também pode trabalhar não só na reabilitação, mas na prevenção, né? Mas aí é um outro foco, né? Eu acredito que não seria tanto um trabalho dentro da casa, né? Mas acho que um trabalho em grupo seria mais benéfico até para ter essa troca, né? De social, de comunicação, estimular a participação, né? Dessa pessoa dentro da sociedade, dentro de grupos. Mas às vezes as pessoas acham, outro dia mesmo lá no CAPS, você que é TO, você que consegue fazer uns enfeites, aí não, eu não tenho essa habilidade, né? Então, eu lembro, na faculdade, as aulas mais gostosas eram essas de atividade de recurso terapêutico. A gente tinha que fazer atividade para a gente aprender o que aquela atividade estava promovendo ali.
né? Então, dentro da área física, por exemplo, a gente confeccionava as necessaire, né? Que tinha que costurar. Para quê? Para trabalhar coordenação motora, né? Então, a gente sempre tem um foco em alguma habilidade, para estar desenvolvendo alguma habilidade. E atividade sempre presente dentro da terapia. É uma tríade, né? Terapeuta, paciente e atividade. Entendi. Gente, clica aí no aviãozinho para chamar mais pessoas para assistir a live. Clica também no coraçãozinho para poder chamar, atrair mais pessoas. Então, no caso, Ana, o foco principal da terapia ocupacional é a atividade, é isso? Isso, são as atividades humanas. E não atividade no sentido de não deixar a pessoa ociosa, mas atividade para estar trabalhando determinada habilidade que a pessoa não está conseguindo desempenhar desempenhar como antes, né? Alguma coisa aconteceu ali que ela não consegue mais desempenhar aquela atividade. Entendi. Agora me diz uma coisa, o terapeuta ocupacional, como você falou, você atua aí na prefeitura, né? No CAPS, mas ele tem um consultório também, por exemplo, o paciente ele pode ir até o consultório ou o profissional que vai até o paciente? Não tem consultório. Inclusive, as pessoas que estão se formando agora, elas estão buscando trabalhar em consultório, né? Então, tem consultório particular, com parceria de convênio, né? Ontem mesmo que eu fiz atendimento de nutrição, foi no consultório de terapia ocupacional, de duas terapeutas ocupacionais, onde eu alugo sala, né? Então, hoje em dia, agora está muito grande, assim, a demanda está muito grande para consultório, principalmente por conta do TEA, né, do transtorno de déficit de atenção. Então, tem o home care, que é na casa, tem o consultório, tem as instituições, né, tem os hospitais, os ambulatórios de especialidades, mas tem consultório, sim, com Entendi. atendimento individual personalizado. E Entendi. no SUS, né? No SUS tem bastante TO também. Pois é. Agora eu queria saber o que é que a terapia ocupacional estimula. Função cognitiva, função motora, os aspectos emocionais, né, a integração sensorial, né, então equilíbrio, movimento, é, ela, dependendo daquilo que está limitando a pessoa, o profissional tem que identificar junto com o paciente, né, qual é a dificuldade, para a gente trabalhar em cima daquilo que não está funcionando adequadamente, né? Então, as funções, né, do desenvolvimento, cognitiva, de pensamento, motora, né? A história da TO, ela tem uma base muito forte dentro da reabilitação física, né? Depois foi passando para a questão da saúde mental. Mas a gente estimula as habilidades no geral, para a Hum, gente conseguir desempenhar as atividades do dia a dia. Certo. Agora, você falou aí em avaliar e tal, então tem instrumentos próprios de avaliação para fazer a Tem terapia ocupacional? Tem os instrumentos padronizados, né, como de qualquer outra profissão, né, mas geralmente a gente avalia mesmo dentro do contexto que a pessoa vive, né, então tem questionários de desempenho, por exemplo, eu sempre uso o paciente de exemplo do AVC, porque é o que as pessoas conhecem mais e entendem melhor as limitações, né? Então, a gente tem um questionário lá de nível de dependência, né? Então, você consegue escovar o dente sozinho? O que você consegue, né? Então, a gente vai perguntando todas as atividades que a gente faz desde a hora que a gente acorda durante o dia, né? E o grau que ele consegue fazer. Ah, eu preciso de ajuda. Não, eu consigo fazer sozinho. Tem esses questionários, tem o questionário de integração sensorial, né? Então, que é voltado mais para crianças com atraso no desenvolvimento. Tem um modelo que eu usei durante muito tempo, um modelo canadense de ocupação, que são várias perguntas ali que a gente vai identificar junto com o paciente qual a principal necessidade dele ali naquele momento. Então, tem vários instrumentos padronizados, mas também tem instrumentos que a gente mesmo cria ali. Então, eu quero avaliar. O paciente chegou com uma demanda lá de que ele tem déficit de atenção. Então, eu posso pegar ali, por exemplo, um quebra-cabeça,
um jogo, né, de acordo com a capacidade cognitiva dele ali. E durante essa atividade, eu estava avaliando quais são as dificuldades dele, né? Ah, ele apresentou dificuldade ali de figura fundo, de discriminação visual, de atenção, é um paciente que não consegue se concentrar. Durante a avaliação desses instrumentos e da própria atividade, a gente vai tentando identificar ali quais são as dificuldades e quais são as habilidades que precisam ser trabalhadas. Entendi. E, bom, ele tem que pensar o seguinte, que todo mundo tem um idoso na família, né? Tem um tio, um avô, uma avó, e às vezes a própria pessoa já é idosa e é bom que a pessoa saiba, né? Que é importante, né? Essa terapia ocupacional, que deve é um caminho também, né, Ana? Que às vezes a pessoa fica perdida. Você tem um idoso em casa que não consegue mais realizar as tarefas da vida diária, tem dificuldade para sair de casa, tem dificuldade até para fazer um quebra-cabeça, aí como você falou. Então seria muito importante que a pessoa buscasse a ajuda de um terapeuta ocupacional para poder dar uma orientação em relação a isso. Porque nem sempre é o psicólogo que vai resolver, nem sempre, né, um psiquiatra, isso é mais para as questões mentais mesmo, né, para a questão de depressão, da saúde mental. Agora, eu acho que essa questão da função, como você falou, da funcionalidade, é muito importante buscar. E aí, nesse caso, por exemplo, a gente não fala em terapeuta ocupacional, e onde buscar? Onde ninguém sugere, médico nenhum nunca sugeriu assim, ah, seria bom buscar um terapeuta ocupacional. Ninguém pensa nisso. É complicado. Sim, é triste, né? Aquilo que você falou, que a gente precisa que você falou da educação física, né? Começou a surgir estudos, né? Então, acho que nós, terapeutas ocupacionais, falhamos nisso, né? Quando a gente não mostra o nosso trabalho, a gente não escreve sobre aquilo que a gente faz, né? Escrever mesmo assim, né? O que a gente desenvolve dentro do CAPS, que a gente desenvolve dentro de um ambulatório de traumatologia, eu acho que falta isso, né? Para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, né? E nas clínicas, hoje em dia, eu vejo que isso mudou porque se tem equipe multi ali trabalhando, um vai encaminhando para outro. Mas realmente, né, tem essa falha muito grande dentro de um consultório particular, de um médico, por exemplo, de uma pessoa, né, de um paciente com diagnóstico de Alzheimer, de Parkinson, né, de AVC, ou que sofreu um traumatismo craniano, eles encaminham para físio, encaminham para fono, encaminham para psicólogo, mas não são todas que encaminham para TO. O que acontece? Quando chega na físio, a físio geralmente encaminha para TO, né? Então, ou para fono, daí a fono já conhece, já encaminha para TO. Mas do médico mesmo, não são todos mesmo que têm esse encaminhamento direto, né? Então, por isso que as pessoas acabam não conhecendo, né? Entendi. Mas Você falou muito aí a questão do exemplo que você deu do paciente que teve AVC. Então, às vezes, o paciente perde a voz, né? Aí ele tem que recuperar com a fono. Vai, faz o tratamento, volta a falar. A parte física, vai para o fisioterapeuta e vai para o psicólogo e tal. Mas, às vezes, ele não consegue voltar a trabalhar, não consegue se reinserir na no profissão. mercado de Então, trabalho precisa, então, de um terapeuta ocupacional para ajudá-lo, né? exatamente Esse retorno, né? Então, é isso, muito né? importante. Por isso é que eu acho muito importante essa sua profissão. Desde o primeiro dia que eu conheci, eu gostei muito. Aliás, eu queria saber o que te fez fazer terapia ocupacional. Ó, vou ser bem sincera agora. Eu não conhecia na época de prestar vestibular. Eu não, eu a vida inteira eu falei que eu queria ser médica, né? Eu via minha tia, né, estudando, vou ser médica, mas na hora que você começa a fazer o colegial, que agora é o ensino médio lá, eu assim, eu não quero ser médica, eu não quero. Mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa dentro da área da saúde. Eu nem sei se tem isso hoje em dia, o guia do estudante, né? E eu ficava olhando lá, né? Pensei em fazer fono, pensei em fazer físio, cheguei a prestar para fisioterapia. Daí tinha uma colega minha
que estudava ali no cursinho, que era da minha cidade também, que ela prestou para terapia ocupacional. E na época eu comecei a fazer fono por conta de um problema no dente. E na clínica de fono tinha psicóloga e tinha TO. Foi bem na época assim de prestar o vestibular. E eu saí da sala de fono, tinha uma salinha lá cheia de brinquedo, né? Daí eu perguntei, é sala de terapia ocupacional. Inclusive, a TO, ela é esposa de um conhecido meu, né? Que trabalhava lá na época. Daí eu pedi para ver, né? Daí eu comecei a procurar no guia do estudante lá. Não foi minha primeira opção. Minha primeira opção foi físio, e daí teve uma outra universidade que eu prestei para fono, e eu cheguei a passar em fono e passar em TO. Na época, assim, estava com 17 anos, eu fui mais pela questão de logística, né? Fono era em Piracicaba, TO era em Campinas, daí eu fui para Campinas. E Entendi. no primeiro ano eu confesso que eu fiquei muito perdida, porque você não tem disciplinas específicas, né? Você tem disciplinas no geral, biologia, bioquímica. Daí, conforme que você vai fazendo a faculdade, que você vai descobrir o que que é TO mesmo, porque eu ficava meio perdida. E daí foi, assim, daí eu, nos estágios, assim, gostei muito, gostava mais da área física, não tinha tanto, assim, eu peguei bem na época em Campinas, do fechamento dos hospitais psiquiátricos, né? Então, eu fiquei meio assim, não quero trabalhar em saúde mental. Por fim, hoje eu trabalho em saúde mental e amo o que faço, não é uma área fácil, é uma área de muito desgaste, assim, mental mesmo, né? Às vezes eu chego bem cansada em casa, não é nem fisicamente, mas é uma gratidão muito grande, assim, os pacientes, o carinho que eles têm, a gratidão que eles têm, né? Da gente estar ali ajudando, a gente cria um vínculo muito grande. Eu tenho um paciente que eu atendo, ele desde os 9 anos, hoje ele está com 28, 30 anos, então assim, você conhece, né? A gente cria um vínculo muito forte, mas a TO ela surgiu assim sem querer na minha vida, né? Não foi aquela paixão de cresci falando, ai, vou fazer TO, né? Foi assim, nos 45 minutos do segundo tempo mesmo. E eu tinha a única coisa que eu tinha em meta, assim, que eu não queria fazer cursinho. Então, surgiu essa oportunidade e eu fui fazer e deu certo, graças a Deus deu certo. Gente, o objetivo dessa live aqui, convidar a Ana, que é profissional da terapia ocupacional, foi justamente para esclarecer sobre essa profissão, sobre a importância da profissão, né, que é realmente é essencial, né, para muitas pessoas que estão precisando desse tipo de atendimento. Ana, a gente está quase aqui no final. Eu queria saber se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre a terapia ocupacional, alguma mensagem, algum recado. Até eu gostaria de deixar em aberto para as pessoas que estão participando, se tiverem alguma dúvida, o meu Instagram não é de TO, né? Eu tenho esse Instagram da nutrição, mas pode, se quiser mandar um direct, alguma coisa, tirar alguma dúvida, porque às vezes as pessoas têm alguém na família, né, que está passando por alguma situação e nem sabia que a TO poderia, né, poderia estar ajudando. Então, eu estou aberta, assim, para direcionar, né, porque a gente pesquisa, daí, que cidade que é, a gente pode estar pesquisando para ver como que a gente pode direcionar, porque realmente é uma profissão que ela não é tão falada, mas olha, Gretchen, ultimamente até me espanta às vezes, né? Quando eu falei que eu estava fazendo nutrição, as pessoas, nossa, mas você está indo pelo caminho contrário, eu quero fazer TO, né? Então, hoje em dia, aqui em Piedade mesmo, durante muito tempo, eu era a única TO do município, hoje tem muitas, isso é muito bom, porque trabalhar sozinha, assim, né, sozinha, sem um colega da área, é complicado, é triste, né? E hoje em dia tem, assim, tem várias clínicas aqui com especialidade em terapia ocupacional, então está abrindo o campo, né? Universidades que estão abrindo, e a TO é muito importante, né? Na reabilitação física, mental, social, e é um campo que precisa ser aí melhor
melhor investigado aí para as pessoas, porque ajuda muito na reabilitação, né, no geral. Então, eu estou aberta para qualquer dúvida, para estar esclarecendo. Certo. Você pode deixar o seu e-mail Posso sim, eu marco aqui. e eu Daí, quero agradecer as pessoas que participaram, vieram aqui assistir a live. A live vai ficar gravada e quem quiser entrar em contato com a Ana, só ela vai passar o e-mail dela aí para. Vai estar no meu Instagram também. É só entrar em contato que ela pode orientar quem tiver uma pessoa na família que esteja precisando, e principalmente no caso aqui do meu Instagram, que é 50 mais, as pessoas idosas, uma orientação dessa função mesmo da TO, que é da funcionalidade, né, né, Ana? Não é isso? melhorar a qualidade de vida, né? Até essa, né, 50 a mais aí, a gente vai ficando com o corpo mais adoecido, com mais limitações para atividades simples mesmo, né? Um simples cozinhar, às vezes, né, a disposição ali da casa, né? De desempenhar alguma atividade ali, e a terapia ocupacional ela pode ajudar muito nessas questões, até prevenindo para que isso não piore mais para frente, né? Porque a tendência é a gente envelhecendo cada vez mais, então é envelhecer com saúde e com qualidade de vida, né? E é diferente de uma pessoa da assim, eu tocava violão, agora eu não toco mais. Aí uma pessoa da casa, pega o violão e vai lá e toca. Não é assim. O profissional, ele vai criar estratégias para que essa pessoa Exatamente. volte a fazer aquela atividade que ela parou de fazer e que ela fazia no passado. Então, é Isso, muito importante, né, Ana, essa orientação profissional. Buscar ajuda exatamente. do terapeuta ocupacional. Ô, Ana, chegamos ao final da nossa live. Quero agradecer a você por ter aceitado o convite de vir aqui participar mais uma vez da live, tá? Agradecer as pessoas que também estiveram aqui presentes e dar uma boa noite e um bom dia amanhã, uma boa sexta-feira para todos. Eu que agradeço, Gorete, mais uma vez o convite para estar participando aqui e a todos que ficaram aqui com a gente nesse período. Tá bom, então boa noite para todos. Beijos. Boa noite. Beijos. Tchau, tchau.